Estamos de volta com o Unicine, agora para conversarmos sobre Os Boçais, curta-metragem realizado pela Turma 2005, dirigido por Luffy Bolini. Para falar sobre essa produção, estamos com o Luffy e com o professor do CRAVE, o cineasta Fernando Mascarello. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Tudo bem. Então, Luffy, é interessante falar de começo já, né, que o teu curta é bem difícil de colocar, né, um label, né, um tipo de... sabe, de entender, na verdade, né, sobre qual gênero, nem parece que tem gênero, na verdade, né, porque tem musical, tem artes marciais, tem faroeste, tem boca do lixo. Era importante para ti fazer um filme que realmente não fosse convencional, que fugisse do óbvio? Na verdade, é bem isso, assim, eu tinha que fazer um filme como diretor, como autor e não tenho esse reflexo de roteirista, assim, então o que eu consegui fazer foi justamente misturar esses gêneros que tu citou, que eram referências para mim na época, coisas que eu estava descobrindo e coisas que eu já tinha em mente como referência e misturar tudo isso e jogar, assim. Os curtos universitários, né, Mascarello, eles, claro, né, tem bastante referências, dá pra ver sempre que eles buscam muita coisa e o Luffy, claro, também não foge disso. Quão importante é a bagagem também, né, para que um jovem universitário consiga também fazer um curta com tantas referências assim? Bom, acho que a bagagem muito dos alunos que entram no curso já trazem, né, e quem não traz vai necessariamente ter que desenvolver. Mas aí o Luffy tem uma bagagem bastante pessoal. O universo assim, ficcional do curta é ligado à experiência dele como músico também, né? Que circula pelo circuito underground, rock underground de Porto Alegre, está tudo dentro do filme, né? Então não é só referência cinematográfica, referência cultural, musical, de uma maneira geral, de comportamento, etc. Né? E como essa bagagem é trazida no CRAVE, né? Como vocês trabalham isso também com os alunos? Bom, primeiro que a gente é aberto, estimula esse debate cultural rico que tem, né? Gente de Porto Alegre, gente do Vale dos Sinos, da Serra, pessoal que vem de Santa Catarina, de São Paulo, de outros estados, cada um traz a sua experiência, né? Então, acaba sendo esse caldo cultural de comportamento, de percursos de vida, né? Isso dá tem dado um resultado bem bacana como o pessoal vê pelos filmes aí, né? E, Luffy, uma coisa que chama atenção no teu curta de cara também é a montagem. E a montagem é tu que assina também, né? Sim. No curta. Como é que tu pensou essa montagem? Então, eu me especializei em montagem na faculdade e até hoje, assim, eu acabo fazendo o filme na hora da montagem. Meus roteiros, eles geralmente são bem abertos, assim, não é uma coisa muito pragmática, então eu acabo resolvendo isso na hora da edição, porque para mim é um prazer imenso, porque aí eu consigo realmente entender o que eu estou fazendo, assim. E nesse filme foi a minha primeira experiência como diretor de conseguir encaixar as cenas na hora da edição. É isso, assim, para mim eu consigo entender o filme na hora da montagem, para mim é assim que funciona, assim. Mas tu está sendo um pouco modesto como roteirista também, né? Se só na montagem tu resolver, na verdade, a coisa já está bem pensada, né? Pode ter uma flexibilidade. Pode ser. Para te aproveitar isso depois, mas já tem toda uma pré-concepção, né? Sim, mas é que eu falo isso até porque parece que tudo faz sentido quando eu vou montar, assim, eu filmo, os boçais até tem algumas coisas bem esquematizadas na hora do roteiro, porque a gente teve que desenvolver o roteiro na cadeira de roteiro e tudo mais. Até você é um curso universitário também, na universidade, né? E também faz tempo, até isso agora ficou meio nebuloso na minha memória, mas realmente, a gente teve que construir e esquematizar a coisa, a dramaturgia ali de alguma forma, tentar entender ela na hora do roteiro, mas... Mas o roteiro é mais a planta baixa, na verdade, né? Não precisa ser seguido como uma bíblia, por exemplo. Isso, E, bom, e o Mascarello também, a gente vê, por exemplo, né, que os curtas do CRAVE geralmente são, né, trabalhos coletivos também, né, com todo mundo trabalhando o curta dos outros, né. E o Luffy, ele faz o roteiro, faz a direção, faz a montagem, faz a música, inclusive. É normal, assim, que o diretor também pegue tantas atribuições para ele e que acumule tantas funções também no curta, ou é mais... Não, normalmente quem faz a direção está filmando o seu roteiro, né. E aí, por algum arranjo interno lá, ele fazia especialidade de montagem e acabou montando o filme também. Eu não me recordo assim muito bem como é que foi isso, né? Sim, mas não é tão normal, assim, na verdade, a pessoa montar, fazer música também, e depois ela fazer direção de arte no mesmo... Não, a pessoa tem que fazer obrigatoriamente direção de um filme
E o roteiro ela já fez, Claro. vai filmar o seu roteiro e mais produção de outro filme. E depois, no mínimo, 2 trabalhos dentro da sua especialidade, né? Pode ser montagem, som, foto, direção de arte, enfim. Né? Fala um pouquinho agora dos atores, Luffy, porque é interessante ver ali que tem muita coisa, claro, né, que a gente remete à boca do lixo, né, ao cinema marginal, os atores às vezes com as falas fora de sync ou não som direto, né? Como é que foi trabalhar isso com os atores, esse curto, os boçais? Foi durante o processo que eu resolvi fazer isso. Eu já tinha isso um pouco como referência, inclusive o Frederico Ruas era uma delas, baseada também nos Ganzella e Fellini, Pasolini, um monte de coisa que o sync nunca foi problema, né? Na verdade, era uma forma de recriar o texto do filme na hora da dublagem e conseguir alavancar essas piadas que eu poderia criar na hora ali, né? Então, para os atores é super divertido, né? Tu poder projetar a voz, deixar ela bem esquematizada ali para a cena e tal. Foi bem divertido, assim. E, claro, o público, em geral, geralmente fica deslocado, né? Porque fica 2 camadas da imagem e do som, né? Mas eu adoro, assim, e continuo fazendo, de certa forma, esse tipo de cinema, assim, é meio artificial, digamos, assim, na questão do som com a imagem, assim. Sim. Exige um pouco do público também, na verdade, né? De entender um É. pouco as referências, né? Porque às vezes quando a pessoa não entende, pode pensar assim, bom, esse curta tá meio estranho, porque as pessoas falam, mexem a boca, às vezes o som não sai direito, ou sai, mas sai por cima. A pessoa tem que ter um pouco também de referência na hora de entender, né, o curto. Eu acho que tem que ver, assim, falar, né, importante que o filme, tanto dele como do Fred, que eles são parceiros também, enfim, de futebol, de rock and roll, Sim. né? São muito complexos, né? Dentro da modéstia do Luffy, assim, ele diz, não sou roteirista, não sei o que, mas na verdade tem uma construção muito complexa daquele mundo ficcional, são riquíssimos, porque eles têm né, 2 planos de leitura, né? Tem aquela historinha simples ali, que às vezes já é difícil do espectador entender, né? Só que aquilo ali está articulado com um caldo assim, de diálogos com outros cineastas, com outros momentos do cinema. O Luffy citou alguns aqui, né? Então, né, e principalmente com o cinema marginal brasileiro. Até assim, então, a história tem personagens que são do mundo marginal, né? Do crime e prostituição ali no 4º Distrito em Porto Alegre. Aquele território já é marginal e ele filma de uma maneira muito interessante. A cena em que eles estão em cima do barco, assim, o Titanic da marginalidade de Porto Alegre, né, na proa lá do barco, é um achado, né? Ele explora aquele território do Transurb, daqueles terrenos baldios ali onde vizinha aquela zona da prostituição, etc. e tal. Isso. Toda a sequência do saloon, bordel, sabe, sei lá o que, é super interessante. Tem um né? musical no meio, Tem um ainda, musical que você no não espera que meio, aconteça. ao mesmo tempo, pinta um clima meio David Lynch, Fellini, Leone, tudo ao mesmo tempo, né? Então é bom frisar para o espectador que o filme é por detrás de uma suposta simplicidade, assim, de roteiro mais solto, é hiper complexo. Né? O diretor tem que sacar todas essas referências também para colocar elas de forma que sejam interessantes, né? E acabem também passando a mensagem que tu quer passar, ou se tu não quer passar mensagem nenhuma, também não passar mensagem alguma também, né? No fim das contas. Mas eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Unicine, valeu, e sucesso para vocês dois. Beleza, obrigado. O Unicine, então, vai chegando ao fim por aqui. Semana que vem a gente tem mais curtas do Crave aqui na TV Unicinos. Grande abraço a todos e até a próxima.